A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor, e obrigado à igreja pelos elogios, né? Obrigado. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Mateus capítulo 19, o verso é 14. Eu vou ler um verso, contar uma história e falar sobre um texto, e nós vamos receber a bênção e ir embora. Então, Mateus 19, capítulo 14. Quem encontrou? É só um versículo. Amém? Aqueles que receberam a Bíblia, que os diáconos estejam ao seu auxílio e que ele possa encontrar esse versículo, como eu fiz com a outra leitura. Alguém, por favor? Nós estamos no mesmo barco. O título diz assim, que Jesus abençoa as crianças. O 13 precisamente diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Podeis sentar. Nós vamos tomar como base esse versículo, mesmo porque não é porque amanhã é o dia das crianças, mas nós estamos aqui como crianças. Nós não estamos aqui como doutores, como sábios, como representantes da lei, mas nós estamos aqui como aprendiz do Espírito de Deus. Isso foi uma intermediária entre uma parábola e outra, e apareceu esses dois versículos. As crianças não tinham acesso a essa parte, mas naquele exato momento, quando as crianças fizeram menção de se aproximar de Jesus, os discípulos os barraram. Ele disse: não, pode deixar, que o reino do céu também é delas. Com base nisso aqui, as crianças de hoje têm acesso ao Evangelho? Seria uma pergunta que essa resposta está dentro de cada uma. Ou só tem acesso ao Evangelho as crianças das quais os pais participam da igreja, faz oferta, faz dízimo. Esse contexto cabe a nós, socialmente, eclesiasticamente falando, como igreja. Qual seria o nosso comportamento mediante essa situação? Então, nós, como humano, como igreja, nós não temos esta condição de se autoimpor a uma resposta, da qual nós teríamos resolvido todos os problemas de trazer as crianças à igreja. Mas nós vamos agora em João 15. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. João 15, a gente começa pelo versículo 26. Vamos ler aqui e vamos comentar alguma coisa. E eu sei que vocês já sabem, nós apenas vamos lembrar, trazer à memória, assim como nós fizemos com o pão e com o vinho. Pelo que já ocorreu aqui no culto, pelo que já foi visto e ouvido, nós assumimos um compromisso. Teve o louvor, teve a oferta, teve a oração, teve a ceia, e nós assumimos um compromisso de que
nós entramos como estávamos. Agora o compromisso é de sairmos daqui pela vontade de Deus, como Deus quer que nós saiamos, modelados pela ação da palavra. Então João 15, 26, ele começa assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O capítulo 16 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrareis de que já vô-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vás? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Esse é o final do texto. Isso foi dito por Jesus Cristo e escrito por João. Senhor nosso Deus, um Pai bondoso, amigo, um Pai querido por todos, que nessa noite, Senhor, essa palavra se faça de alimento para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, de alimento para o nosso espírito. Queremos sair daqui, ó Pai, não como chegamos, mas queremos sair daqui, Senhor, trabalhados pela Tua vontade, envelopado pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém. Como ficaria as crianças se ela tivesse o apoio de todas as pessoas das quais frequenta os templos, sem ostentar o seu carro, as suas vestes, os seus salários, as suas posições e o seu fundamento em Jesus Cristo? Então Jesus chamou aquelas crianças e colocou ao lado, colocou na frente. Talvez disse mais alguma coisa que a Bíblia não conta, mesmo porque o correlacionamento com criança na Bíblia é pequenino, é muito pouco. Moisés, Samuel,
Jesus com 12 anos e mais outras crianças. Mas nesse texto ele fala de um consolador. Nós sabemos que quando nos dirigimos ao templo, à igreja, nós queremos ouvir alguma coisa diferente, nós queremos sentir coisas diferentes. Eu vou falar coisas diferentes. Por exemplo, uma emotividade da qual eu ainda não tive experiência. Um assalto, não quero essa emotividade que é negativa. Eu já tive essa experiência e foi horrível. Então, uma emotividade positiva, quando você tem um encontro com Jesus Cristo. Nós sabemos que o Consolador, do qual nós vamos falar, ele tem uma função e ele tem uma missão. Ele não vem te agitar, ele não vem te empurrar, ele não vem derrubar você, ele não vem fazer com que você passe vergonha, mas ele tem uma missão, que essa palavra aqui, logo no início, ele traz como Consolador. No início, 1500 e uns quebradinhos, a Bíblia King James, ela transforma, ela não coloca Consolador, ela coloca um conforte, um confortador. E seria mais ou menos assim: quando você chega de uma batalha, você está cansado, está quase morto, exausto, mas tem alguém que vai te dar força, conforte. Esse seria aquela tradução onde eles saíram do latim para o inglês de King James. Mas nós adotamos esse Consolador. Mas Jesus disse: olha, eu vou para o Pai e Ele vai mandar um outro. Nós ficamos na expectativa de que seria um outro Jesus, ou algo semelhante. Mas Ele disse que iria mandar um outro igual. E Ele fala de um Paracleto. Essa é a palavra. Eu não sei se na Bíblia de vocês tem, mas chama de Paracleto, que é esse Consolador. Mas aí tem uma história, porque na época de Jesus havia paracletos para as famílias, aquelas que podiam ter. Paracleto seria uma pessoa que iria advogar aquela família, e só recebia o nome de Paracletos, que vem do grego, tem suas raízes, aquele que servia fielmente aquela família. Por exemplo, o nosso Paracleto é Jesus Cristo. Nós servimos a Ele e Ele fielmente nos serve. A família eleita, a nação escolhida, nós que somos a igreja de Jesus Cristo. Mas a ideia se segue. Então, o Paracleto seria aquele que defenderia aquela família. Mas aí, essa raiz, ela vem lá da Grécia. Para é uma preposição. Aquele que está ao lado. Para. E cleto seria chamar ou chamado para. Então, quando aglutina essas duas palavras, lá na Bíblia escreve assim: Paráclito. Alguém tem? Já leu? João 15, não é assim? Então, Paráclito no grego é Paracleto. Eu estou no paraibês grego. Então diz assim: para aquele que está ao lado, e cleto para o chamado. Então, chamado para estar ao lado. Foi por isso que Jesus disse que Deus, o Pai, iria mandar um outro Consolador, um outro com força, um outro forte, para quando você estiver na batalha, quando você estiver no ponto máximo, na exaustão, no cansaço, aí Ele vem e vai te dar força. Essa é a raiz da formação.
E essa força é a família escolhida de Deus, aqueles que adoram a um só Deus, aqueles que adotaram Deus como um único Senhor. E essa história, ela se repete. E as crianças que não têm acesso, porque não tem condição de ir à igreja, fala-se de uma insegurança, fala-se de uma não educação, mas eu acredito da seguinte forma, numa visão humana: nós estamos colhendo o que nós plantamos como humanos, não como igreja, mas como humanos. Agora, como igreja, nós estamos plantando, alguém vai colher. Mas essa violência que está aí fora, muitas vezes você sai de casa com medo, sabe que sai, não sabe se vai voltar. Nós estamos plantando, nós não podemos socialmente, politicamente culpar a A, a B e a C, não. Mas essas pessoas terão que ter um encontro com o Paracleto, com aquele que vai estar ao seu lado, com aquele que vai te advogar destas causas, ou seja, Jesus Cristo. Nós não estamos aqui simplesmente para um fiel cumprimento de um culto ao domingo. Não, eu tenho que ir religiosamente ao culto ao domingo, porque senão vira pecado. Não, gente, nós estamos aqui para ouvir de Deus. Ninguém vem aqui porque o pastor é bonito, porque a cantora é bonita, porque o rapaz que toca é bonito, porque o diácono é bonito. Não, nós temos um compromisso com Jesus Cristo, nós temos um compromisso com o Evangelho. Foi isso que nós reafirmamos na ceia, no louvor. Nós temos que levantar esta bandeira. Uma criança chegou para um rei, a história, uma criança chegou para o rei e disse: seu rei, o senhor cada dia é mais rico, porém o senhor demonstra humildade. Seu rei, eu queria conhecer o seu tesouro. O rei disse: pois não, meu tesouro está aqui embaixo no calabouço. Você levanta essa tampa, entra e vai conhecer o meu tesouro, o meu ouro, a minha prata. Aí ele disse: olha, tem uma condição, você tem que levar essa lâmpada. Segunda condição: não deixe a chama apagar. E a criança já era um rapazinho, ele ficou meio assim: esse rei quer fazer uma pegadinha comigo? Não deixe a luz se apagar. Então a criança foi, e o rei na sua cadeira esperou. Algum tempo depois a criança apareceu com a lâmpada, e o rei disse: me conta aí o que você viu do meu tesouro. O menino olhou para o rei e disse: seu rei, o senhor vai me desculpar, mas eu vi muito pouca coisa. Aliás, não deu nem tempo, porque eu estava tão preocupado em não apagar a chama, que a chama não se apagasse. Essa é a nossa realidade, que essa chama que arde dentro de cada um de nós não podemos apagar. Há um contrato firmado com a igreja de Jesus, onde cada um de nós é a embaixada, onde mora o Espírito de Deus, o Paracleto. Há esse contrato, e essa ardência que você tem não é azia, não é úlcera gástrica, pele, não. Isso é o Espírito de Deus movendo dentro de você. Talvez com algum pensamento negativo, nós queremos desviar essa atenção, mas essa ardência continua. É uma ardência que traz satisfação, traz gozo e traz paz. Está dentro de você. Nós, nos dias de hoje, como igreja, nós estamos muito preocupados com o que o mundo está envolvendo.
Sabe que essa Constituição caminha para o não evangelho, as leis caminham para o não evangelho, e nós temos que bancar esta resistência através da nossa fé. Onde cria-se leis, inventam que homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher. E o futuro das crianças, neste sentido, olha a interpretação do seu pensamento. E o futuro das crianças, será que com a continuidade as crianças vão se acabar? E vai ficar tudo adulto, homens e mulheres? Que investimento nós estamos fazendo para que elas vivam o evangelho? E Jesus não vai precisar dizer, não, pode deixar, deixe que elas venham a mim, porque também delas é o reino dos céus. E essa continuidade de um pensamento machista, talvez um pensamento feminino também, onde criança não vai ter mais vezes, onde eu vou adotar, e quem é que vai ter crianças para que eu possa adotar? Por isso que Jesus disse, não deixe as crianças virem a mim, porque delas também é o reino do céu. Tem uma história que é bem engraçada, né? É mais ou menos assim. De manhã cedo a galinha se levantou, saiu lá da sua toca, do seu puleiro, subiu, foi no galho mais alto, começou a botar ovo. Pá. Aí desceu e depois subiu de novo e botou um ovo. Aí o galo olhou, né, de manhã cedo, e disse, que galinha burra, botando o ovo lá em cima, por que não bota no ninho? Ela olhou para ele, sabe qual foi a resposta? Hoje eu vou botar para quebrar. O Espírito de Deus vai quebrar todas as barreiras sociais, familiares, trabalhistas, que você mesmo impôs a você e transfere aos demais. Nós só temos esta saída, não às leis, não aos homens, também não é indispensável, não é dispensável, mas a Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde ele disse que seria o seu consolador, onde ele disse que seria o seu advogado, mais ainda ele disse, eu vou botar o escritório dentro de você. Foi isso que ele fez. Porque nós ficamos tão angustiados, tão preocupados com o dia de amanhã, ocupação antecipada com a segunda-feira, onde nós deveríamos viver o dia de hoje. Amanhã é segunda, uma pré-segunda que nós estamos fazendo hoje, estamos trazendo uma memória, nada disso. Jesus colocou a sua cadeira, colocou a sua CPU dentro de nós, e a partir de agora diz, sou eu a direção deste filme, e o filme da sua vida ainda não acabou, porque eu sou o diretor. É isso que tem acontecido. Todas as histórias que você conta, ela se bifurca, ela se consolida em Jesus Cristo. Não há uma outra saída. Ele se pronunciou e disse, ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai senão por mim. Não tem aquela história que diz só por cima do meu cadáver, não tem? Uma história bem mundana, bem ignorante, duas coisas. Aí ele disse, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Essa é a ponte, essa é a história que nós temos que testemunhar, viver um pouco da igreja primitiva, nos reunir e conversar, dialogar, trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. Cada um tem uma ideia, o grupo, cada um tem uma ideia, porque eu quero assim, não, eu acho que é melhor assim. Irmão, nós vivemos em igreja, Jesus tem um escritório dentro de nós, então vamos orar, que Ele vai, para que Ele nos dê uma direção.
Só assim você vai ser uma criancinha e vai poder ouvir aquilo que Jesus tem para falar a cada um de nós esta noite, como ele já fala desde o início do culto. Nós não podemos sair daqui, gente, com aquele pensamento que tivemos durante a semana. Nós não podemos sair daqui com aquele pensamento do galo: que mulher boa, se eu vou botar para quebrar hoje. Nada disso. Nada disso, nós não vamos quebrar. Quem vai quebrar é o Espírito de Deus. Aquela amargura que eu construí esta semana, aquele pensamento que eu tive, aquela inveja que me persegue, o Espírito de Deus vai dinamitar isso aí dentro de você. Nós temos que ter um coração mole para receber mais de Deus, não em relação ao mundo, mas para receber do Espírito de Deus. Como é que eu vou bater na sua porta se você não vai abrir, se eu já sei que você não vai abrir? Como é que você vai sair daqui com os mesmos pensamentos que você chegou? Com o que você chegou? Com os pensamentos dos quais você chegou aqui? Como é que você vai ter uma nova semana? Como Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Se eu não esboço as ideias e os pensamentos, aquela arquitetura maligna que nós temos durante a semana, vai dizer que você não peca. O nosso maior pecado como igreja é não acreditar em Jesus Cristo. Não é matar, não é roubar, é não acreditar, é negar a Jesus Cristo. Esse é o nosso maior pecado como igreja. Quando nós negamos, nós achamos que nós temos potencial suficiente para resolver uma causa. Só que esse potencial é o Espírito de Deus agindo dentro de nós pela graça do Pai, que nos concede um favor imerecido. Será que nós poderíamos fazer uma experiência de sair hoje daqui como as criancinhas que foi até Jesus, como aquelas crianças que vieram aqui, cantaram, recitaram o que tinha naquele papel, com aquela inocência, com aquele coração? Se elas forem treinadas no Evangelho, se elas forem ensinadas, nós vamos colher. A igreja futura, o que vem a seguir, também vai colher. Mas pelo outro lado, se deixarmos estas crianças simplesmente no meio da rua, o mundo é uma faculdade particular, onde quem manda é o inimigo. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. E hoje, como crianças, nós temos o pensamento modificado pela ação do Espírito de Deus. Aí você diz assim: mas é muito difícil, porque quando eu chego em casa aqui, abro a porta, aí eu sinto o cheiro de tudo renovado. Bota isso na sua cabeça, que o problema não está mais ali, que o seu problema não está mais em você, mas Cristo está advogando na pessoa do Espírito Santo. É necessário que você entregue, confie. Não há outro Deus, há um só Deus ao qual nós nos entregamos. Paulo teve um encontro particular com Jesus. Você só vai falar daquilo que você conhece. Você só vai amar também aquilo que você conhece. Você vai defender. Você vai dar testemunho. Eu não posso estar simplesmente falando porque uma pessoa me falou, é porque ele disse assim, é pela experiência da qual nós passamos. Por mim eu não estaria aqui agora, eu estaria simplesmente numa sala com ar-condicionado, vendo um programa de TV, ou talvez numa mesa de restaurante, de bar. Mas o Espírito de Deus me botou, me enganchou, me colocou um anzol, me fisgou. Eu não vim para cá por mera vontade própria, não. Isso não acontece.
mas foi o Espírito de Deus. Eu caí naquela rede, e glória a Deus por isso. Trabalhamos como homem, trabalhamos como igreja, mas com um pensamento reformado, com um pensamento renovado. Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo, o cheiro de Cristo. Você não vai deixar de ser homem, você não vai deixar de ser mulher, você não vai deixar de trabalhar onde você trabalha, mas você vai trabalhar com uma mente renovada, com uma mente voltada para Cristo Jesus. Quando uma coisa, o mundo vier com uma ideia, acende logo uma luz dentro de você, aquela chama começa a arder. Não, isso aí não, isso aí agora não, está repreendido. Meu rumo é esse aqui, rumo à coroa celeste, Cristo Jesus. Ele está dentro de nós, Ele é o nosso advogado para as causas impossíveis. Vivemos no mundo, vivemos na terra, raciocinamos, nos alimentamos, mas Jesus é o nosso Senhor e não há outro. Nós confessamos com a boca, primeira parte do versículo, se confessares com sua boca. Agora vem a segunda parte, se com o coração creres. Atentamos para a primeira parte do versículo, vamos colocar em prática a segunda. Talvez você esteja assustado que está vindo pela primeira vez hoje, mas esse clima é o Espírito de Deus movendo dentro de você. Talvez esteja com dores nos pés, com ardência, com queima, com calor, mas é o mover do Espírito de Deus trabalhando em você desde o início. Amados, queridos irmãos que estão nos visitando e os demais, houve um convite hoje para que você estivesse aqui. Você não está aqui simplesmente porque está a passeio e cumprindo a última tarefa da semana. Não, muito pelo contrário. Você está sendo abastecido para o dia de amanhã. Hoje a sua noite vai ser diferente. Hoje você vai ter uma noite como nunca teve na sua vida, pelo poder da oração, pelo que você já ouviu, mas também pela renovação dos seus pensamentos. A sua massa cinzenta hoje, ela está trabalhando muito mais está o seu coração pulsando, bombeando, fazendo a vontade do Espírito de Deus, que quer te reger eternamente. Essa seria a saudação que o Espírito tem para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos na igreja e quando tem uma pessoa diferente, nós esperamos da parte do falante uma falácia mais arrogante. Mas deixa eu te dizer, eu só estou falando aqui o que já está dentro de você. Eu estou só confirmando. Deus já colocou dentro de cada um e está me instrumentando como instrumenta cada uma igreja para ouvir. Um fala, está vendo? Eu não disse a você, ele reforça em João 16. Eu já vos disse estas coisas, está aqui. Ele apenas vai repetir. Às vezes nós saímos e dizemos e chegamos a dizer assim: eu não vi nada de novo. Quando ele diz isso, está saindo, tropeça. Calma, não é bem assim. O renovo está dentro de cada um de nós, se faz presente na nossa vida diariamente, 24 horas. Agora, se você aceita, se você confessa simplesmente com os seus lábios e não acredita com o coração, procure se render diante do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única saída para cada um de nós. Nós não temos outra saída. Nós não temos governantes, nós não temos líderes, nós não temos manifestantes, mas nós temos um parágrafo ou um paracleto, Jesus Cristo, o confortador, o consolador. Tudo parte dele, tudo vai para ele, tudo sai dele. Ele é o elo, é a ligação entre o reino, o Pai e nós. Jesus Cristo, ele disse assim, que veio
para dar vida, só dá quem tem. Você não pode dar vida. Você pode dar sangue, você pode doar um órgão, mas você não pode dar vida. Só pode dar quem tem. O Pai das luzes, o Criador, o Bará da nossa vida. Eu vim para que todos, olha como ele acrescenta mais a frase, inclusive as criancinhas também, a qual esqueçamos, às vezes esquecemos de mencionar. Eu vim para que todos tenham vida. Aí ele vai reforçar em abundância. Ele diz mais o tanto, o tamanho, a quantidade e o tempo. Temos um pensamento também de vir à igreja para se dar bem. Alguns às vezes escapolem e pregam um evangelho onde diz que você vai ficar financeiramente rico. Alguns, não é o caso, mas deixa eu te dizer, o evangelho de Jesus genuíno diz assim: vida eterna. E dinheiro não compra. Ele diz vida eterna, vida eterna, vida eterna. Isso aí vai ser consequência do seu trabalho. Verdadeiramente, genuinamente, Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida eterna. Essa é que é a verdade. Então, a partir de hoje, essa noite, uma noite diferente, onde nós, como criança, nos achegamos a Jesus Cristo. E a partir de hoje, aqueles pensamentos que construímos ao longo da semana, nós vamos dispersar eles. Vamos procurar, na menção do Espírito de Deus, aquilo que Ele de melhor tem para a gente. Vamos estar no centro da vontade de Jesus. Vamos procurar ouvir mais de Deus, o que Ele nos tem para falar. Nós temos um costume, amado, de orar dando ordens. Olha, Senhor, eu quero uma bicicleta e vermelha, viu? Se não for vermelha, for branca, pode voltar. Não é bem assim. Oramos para que a vontade do Pai seja feita em nossa vida, mediante o seu amor. Sabemos que Ele nos cobre com as nossas necessidades. Ele vem suprir as nossas necessidades, ademais, conforme o seu amor e a sua vontade. Não esteja pensando que Ele vai dar 3 a ela, 2 a ele, 1,5 a ele, 5 a ele. Não, nada disso. Ele vai dar por igual. O amor é por igual. Como eu sempre digo, a água caindo na forma de gelo completa vai ao congelador. Nós somos moldados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, um favor imerecido de Deus. Essa é que é a verdade. Mas nós temos que achegarmos a Jesus Cristo como criancinhas, como essas crianças, não com os nossos pensamentos. Eu vou na intenção de eu vou orar para que eu vou me dar bem, eu vou crescer, e as pessoas vão ver como eu estou diferente, como eu cresci. A igreja vai crescer por um todo, confessando com seus lábios e crendo com o coração que Jesus é o seu Senhor. Essa é a vontade do Pai. Não é uma vontade coletiva, não é uma vontade particular. Nós temos esse pensamento mudando. Eu vou para me dar bem. A primeira vez que eu fui à igreja, eu fui com esse pensamento. Depois, o Espírito de Deus me clareou, me esclareceu. Assim como aquela lâmpada ia clarear, né? O tesouro do rei. E desta feita não foi diferente. Também não é diferente como você. Reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode confessar a Ele
Aquilo que está dentro de você, que você não confessou para ninguém, confessa só para Ele. E Ele vai dizer: tu és o meu filho amado, a quem me compraste, a quem me ouve, a quem me credibiliza a palavra, a quem eu depositarei do meu amor. Ele vem e faz uma morada em você. A nossa participação como igreja, como humano, o nosso consciente, os nossos sentimentos como humano para com Cristo, lembrando que Cristo, Jesus Cristo, foi 100% homem e 100% Deus. Na terra Ele andou como homem, mas viveu também como homem. Andou como Deus, mas viveu também como Deus. Jesus teve suas crises. Como nós, como humano, nós temos crise. Crise no trabalho, crise conjugal, crise sentimental. Essa conjugal ele não teve. Sentimental, uma crise de dor. Ele teve como humano, porque ele foi ferido e saiu sangue dele. Então ele é humano. Mas ele era Deus. Era o Deus, o Filho de Deus que estava sendo pregado na cruz. Na verdade, o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens fossem filho de Deus. Esse é o retorno.